Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Fala galera, Mari por aqui, como é que vocês estão, meus musers? Pessoal, essa história de hoje ela vai ter alguns gatilhos, tem um conteúdo um pouco sensível, relacionamento abusivo, algumas outras partes, mas eu também vou dando uma avisadinha pra vocês aí no caminho, na parte que eu achar que vai pegar alguma coisinha a mais, tá? É importante que vocês escutem com atenção. Essa é uma história longa, com muitos detalhes e camadas. E a nossa musa, a Marli, que enviou a história, sabe que ela também errou. Então, é daquelas histórias que vocês adoram ir lá no Telegram dar opinião, sabe? Conto com vocês pra gente conversar depois com a Marli, tá bom? Bora pra história de hoje. Mas então, Eu conto ou você conta? Pra gente entrar na história da Marli, nos acontecimentos, é importante um pouquinho de contexto. Então, a nossa musa, ela cresceu numa família cristã. Ela nunca foi de curtir, de sair, de beber. E por conta desse ambiente que ela viveu, essa falta de informação referente ao assunto polêmico, sexo, a nossa musa engravidou bem cedo. Ela conheceu um rapaz esse mais velho. Ela estava com 15 na época. E aí, gente, por falta de informação, não saber como se prevenir mesmo, né? Ela nunca teve uma orientação da família. Era um assunto meio proibido por ser uma família muito conservadora e religiosa. E é isso, gente. Se a gente não conversa com os nossos filhos desde ali da idade que eles já estão, né, prontos para saber certas coisas, tá sujeito a acontecer isso, infelizmente. Não tô falando aqui responsabilizando só os pais de Marli. Mas lembre-se, aqui vocês têm recortes da história e a gente, às vezes, aqui que está contando tem um pouco mais. Isso foi o que marcou a adolescência da Marli, engravidar e ter esse bebê. Além disso, gente, ela continuou com esse cara por um tempo, 2 anos. Foi um relacionamento totalmente abusivo. Ela tinha uma dependência emocional muito grande desse cara, né? Ela não tinha tanto apoio da família. Quando o filhinho dela nasceu, finalmente ela conseguiu se libertar desse relacionamento. Estamos contando aqui, bem para trás, para todo mundo compreender também o lado da Marli e algumas atitudes que ela vai tomar ao longo desse relato. A Marli não é filha única, ela já tem 3 irmãos mais velhos. Só que era ela, um irmão que já tinha casado e uma irmã caçula que também acabou casando. O que aconteceu? Os irmãos saíram de casa e a Marli ficou sozinha com a mãe dela. Por conta disso e outras coisas da vida também, a mãe da Marli foi caindo numa depressão profunda. Ela parou de trabalhar, gente. A Marli tinha 15 anos quando isso aconteceu. Então pensa, ela estava com um bebê pequeno, sem ajuda do pai, sem ajuda da mãe, e do nada ela tinha que sustentar uma casa agora. Ela nunca tinha trabalhado, mas só que como ela ia ficar sem sustentar a casa e o filho dela, agora que a mãe dela não conseguia contribuir com essas tarefas. Mas a musa se virou e ela começou a fazer a única coisa que ela sabia, que era unha. Marli era manicure. Aqui eu tô mudando um pouco, claro, né? A gente não vai sair muito do foco, mas a profissão dela na época era manicure, era algo que ela sabia fazer. Marli era super boa, sempre fazia a unha ali da galera, ficava ótimo. Agora era o que ela, né, ia usar ali, gente. Ela era adolescente, então Vou usar o que eu sei fazer para conseguir um dinheirinho e me sustentar. nossa musa ficou anos trabalhando nessa profissão, se esforçando para cuidar, né, da conta da casa, da mãe, do filho. E nesse meio tempo, ela teve alguns relacionamentos. Um desses é um rapaz chamado Leandro. Ela já teve alguns relacionamentos, mas o Leandro é um relacionamento que marcou demais. E aí
É esse relacionamento aqui que a gente vai colocar em pauta, em jogo e trazer os holofotes pra cima pra ver o que aconteceu. A Marli conheceu o Leandro num aplicativo de relacionamento, ainda numa época que estava muito difícil a convivência com a mãe. A única coisa boa é que nesse mesmo momento, ela também estava com um espaçozinho que ela atendia em casa e estava ganhando uma graninha boa. Trabalhando muito, gente, muito, muito mesmo. Dia da semana, final de semana, de noite, de dia, de tarde. Ela tinha que sustentar a mãe e o filho com pouco tempo, né? Agora ela já tá um pouco mais velha, foi passando um pouco do tempo, mas ainda menor de idade. Nessa época que ela conheceu o Leandro, é uma fase que ela julga que ela era bobinha, sabe? Porque ela já tinha, né, já tinha um filho, já não era também virgem nem nada, conhecia também, já tinha ficado com alguns outros caras, mas a Marli era muito inocente para relacionamento. Como ela não tinha um relacionamento, nunca teve um relacionamento saudável, e ela também não viu um relacionamento saudável na vida dela, de pai e de mãe, era difícil para ela entender o que era estar num relacionamento bom e saudável. Beleza. Todo mundo aí situado em Marli, em vida de Marli, qual que foi o contexto que ela passou também com a família, e agora ela conheceu esse cara aí, o Leandro, nessa fase que eu falei pra vocês. Bom, os dois conversaram, deu certo ali e marcaram de sair. Nesse primeiro encontro, os dois foram dar um rolezinho no shopping, ali mesmo já rolou uma química, rolou uns beijinhos. Esses beijinhos foram ficando mais calientes. E veio o convite. Marli, será que você topa ir pro motel que fica aqui bem próximo? Ela topou. Só que aí ela ficou pensando. Será? Ih, será que eu vou? Era a primeira vez que ela topava transar num primeiro encontro. A Marli disse que na época ela até se sentiu meio piranha, sabe? Mas não é piranha, né, gente? A gente sabe que não tem nada a ver isso aí. Só que foi um pensamento que passou ali, né, na época, na cabeça dela. Outra coisa, a Marli nunca tinha tido um orgasmo. Nunca. E essa transa aí com o Leandro, que eles foram pro motel e eles finalizaram o negócio, foi o melhor sexo que ela já tinha experimentado na vida dela até ali. Ela nunca tinha ficado com um cara que deu tanto prazer pra ela. Principalmente ter vários orgasmos numa vez só. Quando ela conheceu que de fato dava pra ser feliz no sexo, como é que foi que a Marli voltou pra casa naquele dia? Abobada, apaixonada. Os pneus já estavam arriados. A cereja do bolo era que, além de saber fazer gostoso, o Leandro era lindo. Do jeitinho e estilo que a Marli gostava. O número certinho para a tampa da panela dela. E mais um outro detalhe, que fascinou demais a nossa musa. O Leandro tinha um bumbum divino. E a boca em formato de coraçãozinho. A Marli até suspirava olhando para aquele bumbumzinho bem redondo. Era tudo que ela sempre sonhou. Os dois começaram a sair todo final de semana juntos. Isso aí foi rolando por alguns meses. Chegava o final de semana, os dois estavam lá, juntos, fazendo alguma coisa, ou só ficando junto em casa. E foi nessas, né, durante esse tempo, que a Marli começou a se perguntar, gente. O que é que eu e o Leandro somos? Somos namorados? Somos ficantes? A Marli, ela não esperou ter uma conversa com ele para decidir o status do relacionamento. E aqui foi um erro, né? Porque depois de refletir, ela simplesmente sentiu que ela estava namorando. Para de ser doida! Ela saiu excluindo os aplicativos de relacionamento do celular dela e falou: Tô namorando. É isso. Não quero sair com mais ninguém, só quero sair com o Leandro. Já estamos aí num ponto que estamos chamando um outro de amor, chamando aí, né, carinhosamente por amor. Então, eu vou ficar por aqui, vou apagar essas coisinhas e vou dar andamento nesse romance que tá muito bom. Obrigada. beleza.
O tempo foi passando mais um pouquinho, até que a mãe da Marli, lembra que eu falei pra vocês? Que morava com ela e ela estava sustentando a casa, tudo, enfim. Do mais absoluto nada. Sem conversar com a Marli, tá? Ela resolveu ir embora para um outro estado, vendeu quase todos os móveis da casa onde ela e a Marli e o filho da Marli morava e deixou a nossa musa meio que desamparada. Ela também não tinha mais para onde ir. E com um filhinho pequeno, né? O que foi que a Marli fez? Ela acabou alugando uma casinha mais simples, só com o básico ali, né? O fogão, a geladeira, uma cama e um armário. Era tudo que ela precisava para começar. Foi uma época, gente, muito, muito difícil. Sério, vocês não têm ideia. Foi ficando tão difícil que o lugarzinho onde ela atendia e fazia a unha, primeiro ela perdeu, porque ela não estava conseguindo dar conta. Depois, ela foi entrando numa deprê. E aí, gente, ela estava se vendo ali num lugar meio sem saída, sabe? Até que um dia, o Leandro chegou para ela e disse: Marli, por que você não se muda para outro lugar, meu amor? Um lugar de fácil acesso para os seus atendimentos? E assim, quem sabe você compra umas coisinhas para trabalhar melhor sem precisar ficar indo a domicílio na casa das clientes. A Marli achou aquela ideia ótima. Ela foi na dele e ela se mudou. Só que assim, ó, aonde a Marli morava era perto da irmã dela, que era a única pessoa que ela tinha ainda da família que dava algum apoio para ela. E esse lugar que o Leandro estava sugerindo era bem afastado da onde a irmã dela morava e onde ela morava. Ela catou as coisinhas dela e Marli se mudou para um lugar que ela chamou de... Muito feioso, mas bem localizado. Essa mudança foi tranquila, gente. O Leandro até ajudou, comprou algumas coisas ali, um banquinho, algumas coisas para ela começando, sabe? Ajudou a fazer essa mudança. E apesar deles nunca terem oficializado esse relacionamento, a Marli se sentia namorada. O posto dela de namorada ninguém tirava. Ainda mais, né? Depois de ver o querido ajudando ela, gente, carregando caixa, comprando coisa ali pro lugar que ela ia atender e fazer a unha. Era o momento mais difícil da vida dela. E ela nunca tinha experimentado esse tipo de sentimento por alguém, por um homem. A Marli estava enfeitiçada, palavras dela. Enfeitiçada de amor, apaixonada, quatro pneus arriado. Um nome vocês podem dar aí. Mas ela estava babando pelo Leandro. E até aqui, tudo bem. Você tá vendo uma moça que tá em dificuldade, que tem um filho pequeno e um cara que tá ali, né? Não oficializou a relação nem nada, mas tá ajudando, tá dando uma força, tá sendo carinhoso. A Marli não tinha muitas pessoas ali da família para dar esse apoio, então, claro, ela acabava considerando o Leandro como parte também da família dela. E aí, gente, chegou um determinado momento desse relacionamento que foram começando a acontecer algumas coisinhas aí. Ou, como a Marli mesmo me relatou, Começou a perturbação. por quê? Num determinado momento desse relacionamento, o Leandro, ele cursava ali um curso, vamos dizer que ele fazia economia, sei lá. Não é esse, tá? E o gato era viciado em assuntos de criptomoeda, Bitcoin, sabe, gente? Investimento, essas coisas aí, né? Que foi uma... Agora já deu uma baixada, mas teve uma época que tava muito em alta esses assuntos. Só que a Marli detestava falar desse assunto, ver coisas sobre esse assunto, saber desse assunto. Ela tinha outras coisas que era prioridade, que ela se preocupava e definitivamente esses assuntos não eram a praia dela. Mas o Leandro, ele queria forçar. Sabe, gente, aquela pessoa que ela quer forçar você a gostar da mesma coisa que ela gosta? E não dá, né, meu amor? Não dá, meu anjo. Ele chegou, deu um livro. Ele chegou com um livro para Marli, que era um livro sobre mudança de pensamento. Ela não gostava de ler, mas pelo amor que ela sentia por ele, gente, ela se forçou a ler aquele livro na força do ódio. Mas quem disse que Marli conseguia terminar um livro tão chato? Não dava, gente. E se você aí é leitor ou não,
Você sabe, livro chato não dá nem pra passar das 10 primeiras páginas. Num determinado momento, o Leandro, que tinha emprestado esse livro, achou que a Marli tava lendo, né? E foi pedir de volta. Amor, você já terminou de ler aquele livro que eu te emprestei? Porque eu quero emprestar para uma moça do meu serviço. O quê? Uma moça do seu serviço? Mas você é louco, Leandro. De jeito nenhum. Você acha que eu sou otária? E isso, e aquilo. Marli virou cão, possessa de ciúmes. Ali se iniciou logo uma discussão tremenda. Essa discussão só acalmou quando Leandro disse a seguinte frase: Amor, calma. Nós dois somos namorados. Ô, coisa boa! Carol, bota palmas aí. Finalmente, tudo que a Marli sempre quis. A oficialização. Ela, que já estava apaixonadíssima, só faltava isso, né? Só que o querido queria que a Marli gostasse dos mesmos assuntos que ele. Principalmente, gente, essa parte de criptomoeda e Bitcoin, tá? Eu não tô assim falando, mas e se a Marli e ele eram totalmente incompatíveis, não tinham muitas coisas ali a ver? Mas não é isso. Ele estava insistindo com esse assunto específico de Bitcoin, de investimento, né? De mindset. Não, meus equipamentos, cheio de vomito, Só que, gente, Marli não gostava desses assuntos. Ela odiava. E não é que ela não ligava, ela simplesmente odiava com todas as forças. Teve um dia que o Leandro chegou pra ela e veio com um assuntozinho aí de assistir uma live. Amor, por que a gente não escuta uma live sobre o assunto? A live vai começar às 5 da manhã, mas eu acho que a gente tem que assistir. Aliás, se você não assistir comigo, tá tudo acabado. Oi? Que relacionamento é esse? Que se não assistir uma live junto, termina. É a live que vai ensinar você a ganhar dinheiro real mesmo, gente, real oficial. Não é assim, né, que você faz alguém gostar do assunto que você gosta. Ainda mais ameaçando terminar o relacionamento. Muito infantil. O pior de tudo é que a Marli comprava as ideias dele. Ela tinha, e aqui eu tô botando entre aspas, medo. Quando a gente tá num relacionamento abusivo ou tóxico, muitas vezes a gente usa a palavra medo para descrever como a gente se sente se a gente não fizer certas coisas que o nosso parceiro sugere ou pede. E eu já falei para vocês, se alguém aqui sentir medo do parceiro, receio de não fazer alguma coisa, né? Eu tô falando uma coisa normal, né, gente? Por conta de medo do parceiro, saibam, tem muitas chances, 99%, de você estar num relacionamento tóxico ou abusivo agora. A gente não tem que ter medo, gente. A gente tem que ter respeito, confiança. Medo é para quando a gente não tá num relacionamento legal. Então fica uma dicasinha aí, se alguém estiver escutando, eu gostaria de deixar esse plim para vocês. E foi isso. Ela, com medo, acabou acordando 5 da manhã para assistir aquela live chata. Só que tava tão chato, gente, que a Marli se esgotou. Foi a gota d'água. Ela chutou o pau da barraca. Ficou muito brava durante a live. O Leandro, além de tudo isso, é aquele cara que faz você escutar a live, faz ver a live, faz acordar cedo pra ver um negócio que você não quer e ainda fica dando pitaco de se você tem que estar escrevendo alguma coisa, prestando atenção em tal coisa. Sabe, gente? Ainda ficar explicando a explicação do outro cara chato que tá lá falando do outro lado. Era terrível. Esse homem te odeia, minha filha. E por conta disso, o Leandro terminou com ela, como ele havia prometido. Nossa musa, nem preciso falar, né? Tristíssima. Além da tristeza, as condições financeiras dela estavam piorando. Foi aí que ela resolveu tentar uma outra estratégia. Não só em pró do Leandro, mas em prol do filho dela, para poder, né, gente, levantar uns fundos aí e se esforçar para ganhar mais dinheiro. A Marli, ela se mudou para uma república. Por quê?
Lá nessa república, ela teria todos os móveis, todas as contas já seriam inclusas no aluguel e era um valor ótimo. Além dela estar morando num bairro um pouquinho melhor, perto da praia e perto também das clientes que iriam lá para visitá-la e fazer as unhas. O Leandro, vendo isso, acabou se reaproximando dela. Ela estava morando num bairro melhor, ela estava morando perto da praia. Ele não é besta, né? E ela, gente, também fez isso tudo de caso pensado. Era o que ela queria, sabe? A Marli queria que o Leandro fosse atrás dela. E ela queria e conseguiu. Porque quando chegou no Dia dos Namorados, veio o convite. Eu acho que a gente pode recomeçar e deveríamos sair no Dia dos Namorados para um jantar romântico. O que você acha, meu amor? Era tudo que a Marli queria, gente. Ele de volta. E no Dia dos Namorados, a musa se arrumou, Leandro passou para buscá-la e ele levou a Marli, gente, numa rua muito fofinha. Eram essas ruas assim que são meio fechadas e aí tem restaurante de um lado, barzinho do outro, várias coisas legais assim para ver, luzinha, sabe? Mas onde foi que Leandro levou a Marli? No Subway. Exatamente, gente, no Subway, aquele lugar. Marli, meu amor, ô amiga, foi difícil ler o seu e-mail, sério, porque, meu Deus, que guerreira. O cara levou ela no Subway, numa rua que tinha um monte de restaurante legal, assim, bonitinho, no Dia dos Namorados. E o que mais me pegou aqui nem foi isso. Sabe o que foi? Foi que ele fez a Marli pagar pelo próprio lanche. Ai, meu Deus. Marli, caca crying, mulher. Tu ainda teve que pagar pelo lanche num lugar que provavelmente você nem queria estar, né? Quem que quer estar no Subway no Dia dos Namorados? Pô, gente, e eu tô falando de um cara aqui que tinha uma grana pra levar ela num restaurante um pouco melhor. Não é um cara, assim, que não tem, sabe? Que só tem dinheiro pra um McDonald's. Por isso que eu tô fazendo esse recorte. Imagina a nossa guerreira entrando no Subway toda arrumada no Dia dos Namorados pra pagar o próprio lanche com esse bobão do lado. E vocês acham que ela se abateu? Guerreira boa não se abate, meu amor. Ainda dentro dela, pulsava mais forte o coração quando ela viu o Leandro. Como eu falei, né, gente? Ela estava sem esse amparo da família há alguns anos. Por conta disso, ela via o Leandro muitas vezes como parte da família dela. Alguém que estava ali por ela, alguém que cuidava dela, alguém que não abandonou ela. A Marli, ela teve que passar por várias repúblicas até ela conseguir se fixar num lugar. Tinha vezes que ela tinha problema com as meninas, tinha vezes que o problema era o ciúme doentio do Leandro, sempre dava confusão. Tinha vezes que o lugar que ela morava não permitia que o Leandro fosse visitá-la. E aí, os meses foram passando. Essa relação, altos e baixos, né? Eles brigavam bastante e acabavam fazendo as pazes durante o sexo. A musa disse que se for contar quantas vezes que esse cara deu mancada com ela, não daria só um episódio, não. Daria uma saga. Inclusive, nesse meio tempo aí, o filhinho da Marli estava com o pai. A Marli só via o filho nos finais de semana. Nessas repúblicas aí que ela foi morando, não aceitava criança, gente. Ela sabe que ela errou. E a Marli se arrepende muito, gente, muito mesmo disso. Só que tudo que ela fazia era pelo Leandro. Ela estava cega. Ela sabe que tá errado, mas ela não estava conseguindo ver direito as coisas na época. Ela encontrou um lugar finalmente que seria ótimo. Além de ser bem localizado, ela poderia receber o Leandro como visita, né? E o filho dela aos finais de semana. Um pouco mais estabilizada em questão de casa, não significava que o relacionamento dela também iria se estabilizar.
Leandro continuou com os mesmos comportamentos, dando muitas mancadas. E essas mancadas, só para contextualizar um pouco, gente, era coisas do tipo, ele falava coisas muito pesadas para ela que magoavam ela, ele sumia, desaparecia, não fazia questão de ver assim a Marli tanto quanto ela gostaria de vê-lo. No Natal e no Ano Novo, sumiu. Não chamou a Marli para passar com ele e simplesmente desapareceu. Te pergunto, amiga, que namoro é esse que no Natal e no Ano Novo teu namorado não te dá nenhum aviso de onde ele vai estar? Não dá, né? Ah, outro detalhe. O Leandro também nunca apresentou os pais para Marli. Nunca. E eu nem preciso falar, né? Rede social, foto com ela, fotos marcadas, repostar, de jeito nenhum. Leandro e Marli não tinham uma pegada digital no mundo da internet juntos. A Marli foi se enchendo, né? Mas essa cegueira de amor que ela tinha pelo Leandro chegava a ser algo doentio. Nesse momento da história, tinham 2 semanas que o Leandro não aparecia, sempre dando uma desculpinha aí relacionada ao trabalho dele. Até que, passado essas 2 semanas, Alecrim apareceu. Leandro marcou finalmente um dia para sair com a nossa musa. E ela, que estava acostumada com essas migalhas, né, ficou super animada. Finalmente, ela iria ver o amor da vida dela. A Marli estava morrendo de saudade e ficou pensando. Ai, o meu amorzinho deve estar com saudade de mim também. Foi marcado esse encontro num sábado. Esse dia, os dois passaram o dia inteiro conversando por mensagem. E qual foi o combinado? Amor, eu vou passar pra pegar você às 6 da tarde. Tudo bem? Tudo certo, meu amor. A Marli se arrumou lindérrima. Colocou a sua melhor roupa, melhor maquiagem, melhor perfume, bateu a gilete no azulejo do banho, dando aquela depilada e os últimos retoques. Ela queria causar e fazer ele relembrar o porquê que ele tinha se apaixonado por ela. Quem sabe assim, ele daria mais atenção, passaria a ver a Marli com mais frequência. Era tudo que ela queria, essa companhia, sabe, gente? Chegou o momento. 6 da tarde no relógio. Nada. 6h15, nada. Quando deu 6h30, a Marli resolveu checar e mandou uma mensagem pro querido. Amor, aonde você tá? Já são 6h30, eu tô aqui te esperando, tá tudo bem? Passou ali alguns minutos, nada. 5 minutos, nada. 10 minutos. A Marli recebe a seguinte mensagem no celular dela. E aí, vocês estão sentados, né? Amor, me desculpa, eu não vou poder ir. Sabe o que é? Tem uma sopa aqui em casa. E se eu não comer essa sopa hoje, ela vai estragar. Então, infelizmente, a gente vai ter que deixar para outro dia. Oi? A Marli não acreditou no que os olhos dela estavam lendo. Era o cúmulo. Ela toda arrumada, esperando o boy e sendo trocada por uma suposta sopa. Ah, vai tomar no... Quando ela mandou mensagem questionando como era absurdo, né, ele trocar ela por uma sopa, ela nem teve resposta. O traste só foi aparecer no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. E vocês sabem que o pior ainda sempre tá por vir, né? O pior foi que ela, boba, deixou pra lá, com medo, olha lá a palavra de novo, medo dele reclamar e de terminar com ela. Sinceramente, uma das maiores guerreiras que já vimos aqui é tu, Marli. Depois desse dia, ela ainda insistiu. Os dois só se encontraram mais, sei lá, umas 2, 3 vezes. Essa putaria aí, gente, porque pra mim isso não é um namoro, né? Tava durando 1 ano. 1 ano que a musa ficou atrás desse cara, vendo todas essas red flags, e empurrando com a barriga, com medo de ficar sozinha, com medo de terminar, com medo, né, gente, de ficar também desamparada. Ele era a família que ela não tinha mais ali naquele momento presente. Uma dependência emocional sem tamanho. Ela sabe disso, né? E também se arrepende muito.
Se dependesse dela, ela não terminava com o Leandro. Então, gente, depois de um tempo, numa noite aí aleatória, chegou uma mensagem do Leandro no celular dela. Ele estava terminando. E o motivo, segundo ele, era que ele e ela estavam em níveis financeiros muito diferentes. Ele falou que a Marli tinha muitos problemas e ele queria uma menina diferente. Uma menina que tivesse mais ambições, alguém que estivesse cursando faculdade, alguém que não tivesse um filho, que não fosse mãe solo e possivelmente, né, de preferência, uma mulher que já tivesse uma condição boa, né? O que ele quer? Ele quer o que todo mundo quer. Mas querer nem sempre é poder. A gente também tem que trazer alguma coisa legal pra mesa, né? Quando a Marli leu essa mensagem, meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Ficar assim. Sabe essa música? Foi essa brisa aí, gente. O mundo dela caiu. Ela implorou. Ai, gente, essa parte me pega demais porque a Marli se humilhou. Vocês acreditam que ela falou pro Leandro? Não, amor, eu vou trabalhar mais, eu vou estudar mais. Não me larga, por favor. Gente, que doideira, né não? Nada mudou a opinião do Leandro. Ainda bem, mana, ainda bem. Naquele momento, a Marli não viu isso como um livramento. Ela tava nessa dependência emocional muito profunda e ela entrou numa depressão. Aqui, gente, vai entrar uma parte de gatilho. Se vocês não querem escutar, tá? Passa aí 15 segundos agora. Quando a Marli começou a entrar em depressão, ela começou a tomar remédio, sem orientação médica, se entupir de remédio, e ela foi se afundando nesse nível de querer se matar, sabe, gente? Infelizmente, foi um sentimento e foi algo que passou pela cabeça dela. Tanto é que ela fez algo aqui, gente, que ela se arrepende num nível que não tá escrito. A Marli escreveu uma mensagem de despedida para o Leandro. Como se ela fosse mesmo, né? Acabar com a própria vida e avisando ele. O Leandro, que também não é totalmente sem coração, ficou preocupado, foi atrás dela. E era o que ela queria, né, gente? Querendo ou não, era também um tipo de chantagem emocional. E aqui eu não estou falando que ela fez isso para chantagear o Leandro, mas num nível inconsciente, ela fez isso numa tentativa de chamar a atenção dele. E por que eu falo isso? Porque a hora que o Leandro se preocupou e foi atrás dela, a alma dela voltou pro corpo. Palavras dela. O Leandro tentou consolar, né? Ficou ali do lado dela, o que gerou mais uma ficada entre os dois. A Marli, na cabeça dela, totalmente, né, viajando na maionese, foi se reaproximando dele, achou que eles continuariam ali tendo alguma coisa, ela se humilhando, sabe, se humilhando, querendo voltar com ele por mensagem, e ele humilhando ela também. Não é que ela estava pedindo e ele só falava não, ele humilhava a Marli. Ele colocava a Marli num lugar assim, lá embaixo com o cocô do cavalo. E ela, gente, não se abalava, não. Ela queria porque queria ficar com esse cara. Até um momento que, finalmente, o Leandro não respondeu mais. Ele sumiu. Ele desapareceu da face da terra. A Marli, claro, né, ficou muito mal. Ela já estava um pouco mais acostumada com a ausência dele. E dessa vez, né, um pouco mais firme ali na vida, no pensamento, em tudo que estava acontecendo também na vida dela ao redor, a Marli foi se acalmando, ainda gostando muito dele, tá, gente? Mas sem ficar se humilhando. Foi uma coisa que ela parou de fazer. Ela percebeu que ela estava num nível que não dava mais para seguir assim. Tanto, né, de se humilhar, como ser humilhada por um cara que não queria nada com ela. Ela teve um mini plim. 6 meses se passaram dessa, né, epifania aí. Ainda amando muito o Leandro, mesmo que ele nem respondesse ela, gente. Ele nem respondia mais. Às vezes, vira e mexe, ela mandava alguma coisa, mas ó, nada. Ela mesma também, ó, se fechou 6 meses pro amor, para relacionamento, e não saiu com ninguém durante todo esse tempo. A única coisa boa que saiu, né, dessa fase que ela estava muito triste, desses 6 meses aí que foram se passando, foi que ela se apoiou numa amiga muito legal.
muito gente boa. Essa amiga ajudou demais a distrair. As duas saíam, passeavam, faziam coisas que ela só fazia com o Leandro. Pelo menos agora ela tinha alguém para recorrer, né? Para ir, para sair, para reclamar. É bom ter um amigo, né, gente? É bom demais. E num dia que as duas estavam juntas, elas saíram, sei lá, foram para um bar, voltaram de madrugada e a Marli acabou dormindo no sofá da amiga dela. Quando ela dormiu, ela teve um sonho. A Marli sonhou que ela via o Leandro namorando com uma menina. Eu falei pra vocês que essa história tem de tudo, né? Tem relacionamento abusivo, tem conteúdo sensível e tem também o quê? Uma parte mística, que eu aqui amo. Então, quando ela sonhou com o Leandro, ela viu no sonho ele namorando com uma outra menina. Ela acordou, gente, aos gritos na sala da amiga dela, falando: O Leandro tá namorando! Amiga, o Leandro tá namorando! Tá namorando, tenho certeza! Ai, amiga, como assim? Você viu na internet em algum lugar? Não, eu sonhei, amiga. Ai, amiga, você é muito louca! Para de ser doida! A Marli não se deu por convencida. Na hora que ela acordou, que ela teve, né, essa sensação, ela abriu ali a rede social, foi direto nas fotos, tudo que o Leandro postava, enfim. E a Marli clicou na última foto dele, foi nas curtidas e entrou. Olha, gente, que doideira, né? Ela entrou em todos os perfis de menina que curtiram a foto dele. Eu imagino aqui que o Leandro não deve ter mais do que 1.000 seguidores, né? Porque eu imagino que se tiver mais, você já deve ter ido ver like por like, deve ter passado um bom tempo fazendo isso. Admiro aí essa paciência. Ela teve muita paciência, porque entrou em perfil por perfil de todas as meninas que curtiram aquela foto. Finalmente, ela achou um perfil que ela falou, Tem alguma coisa aqui. que é o quê, né? A nossa intuição. Quando a Marli resolveu clicar no perfil dessa moça, ela viu que na bio ali da moça tinha um emoji daquela aliança e um coração. Todo mundo aí que tem rede social sabe que isso aí significa o quê? Que você tá o quê? Casadinho, namorandinho, de relacionamentozinho com alguém e você tá o quê? Juntinho com a pessoa, você coloca ou o nome dela, né? Você tag a pessoa ali, marca e coloca o coração com a aliança, ou você só coloca ali para quem entrar no seu perfil ver que você é uma pessoa que está num relacionamento. Correto? Correto. Eu respondendo a minha própria pergunta. E aí, gente, no perfil dessa moça tinha essa aliança com o coração. A musa não acreditou, porque além de ter sido trocada por uma sopa, gente, ela estava sendo trocada por uma menina de 16 anos. Detalhe, Leandro com 22 já, no pé que estamos aqui. A menina, uma menor de idade de 16 anos. Uma moça que a Marli relatou que ela fez uma pesquisa ali mais apurada, né? Que era uma moça de família rica, 16 anos e que ela nunca tinha visto na vida. Só nesse momento, depois de mais de um ano, enfeitiçada por Leandro, esse traste, só aí ela desencanou. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! Vocês acreditam que precisou ele estar com uma outra menina menor de idade para ela se tocar quem que era esse cara que ela passou tanto tempo apaixonada? Além da revolta, né? Que com certeza, gente, naquela época que ele marcou de sair com ela e trocou ela porque disse que tinha uma sopa que ia estragar em casa, ele já estava saindo com essa menina mais nova. Gente, hoje em dia não dá para normalizar relacionamento de uma menina de 16 anos com um cara de 22. Ai, Mari, mas nem é tanto tempo assim. Mas aqui a gente tá falando de um cara que a gente já conhece o histórico dele. O que vocês acham? Essa é a minha opinião. Pode ser um pouco polêmica? Pode ser um pouco polêmica. Uma coisa é, gente, ele ter 20 anos, 19 anos, e a menina, ter 17, 18. Mas já é um bom tempo, ele já passou por várias coisas. E a nossa musa, olha só que doideira. Lembra que eu falei pra vocês que isso aqui é uma reflexão minha? Que ela conheceu um cara mais velho,
quando ela era mais nova e tinha 15 anos. Esse cara também, né, não foi um cara legal com ela, foi um relacionamento horrível. Ela engravidou desse cara por não ter informações também sobre sexo, sobre relacionamentos saudáveis. Esse cara também fez um inferno na vida dela e ela tinha 15. E o cara provavelmente tinha, sei lá, 25, 23. Ou seja, ela passou um monte de coisa na vida com o Leandro. Ele fez atrocidades, humilhações, mancadas, traições também, provavelmente. E ela só desencanou dele quando ele repetiu um trauma que ela teve na infância, que foi estar com uma menina menor de idade. Tá entendendo, gente? Um ciclo que ele estava repetindo ali também. Não foi com ela, né, com a Marli, mas um ciclo que ela viu na vida dela e que ela tinha muito trauma. Aí ela se tocou que não, esse cara aqui não é pra mim. A Marli tentou seguir a vida dela, foi melhorando, saindo desse enfeitiçamento, focou nela, focou no filho dela, começou a sair também com outras pessoas, relacionamento, né? Pra se recuperar. Sabe como que é, né, gente? Pra esquecer alguém, só um outro alguém. E finalmente ela tava esquecendo o Leandro. 2 anos se passaram. Marli, musa maravilhosa, já estava reerguida na vida, já estava curada desse traste, já entendia que o que ela tinha passado não tinha sido uma coisa legal, que não tinha sido amor, que tinha sido um relacionamento, né, abusivo. E quem aparece depois desses 2 anos? Ele, Leandro, puxando assunto para saber da vida dela, elogiando ela como se nada tivesse acontecido, né? E a Marli resolveu dar assunto, resolveu deixar ele falar só de raiva, para ver o que ele tinha a dizer. Os dois conversando ali por uma semana, tals, ela só vendo aonde ia dar. Ela só queria que ele chegasse em determinado momento, que eu já falo para vocês. O Leandro contou para ela que ele estava solteiro, que ele nem estava mais com aquela menina lá de 16 anos, sabe? Porque ele não estava pronto para um relacionamento. Ora. Precisou namorar com ela? A gente poderia ter te falado isso aqui, Leandro. E ela, Marli, nossa musa, não estava satisfeita apenas com o término, não. Porque ela passou poucas e boas na mão dele. Ela queria que o Leandro sentisse que perdeu ela de verdade. Então, durante essa conversa, ela foi meio que... Ai, que legal. Sabe assim, não foi cortando ele, foi dando pano pra manguinha. Até consolar ele do término da menina, a nossa musa fez. Eles continuaram conversando ali naquela semana e finalmente ele tomou coragem. Ou cara de pau. Nossa, Marli, você tá muito linda e eu sinto tantas saudades. O nosso sexo era muito bom, não era? A menina que eu tava, ela não fazia como você, gostoso, sabe? Será que a gente não pode sair novamente? E a Marli digitou tudo que ela queria digitar esses anos todos. Um sonoro não. Eu não me vejo mais saindo com você. Eu não quero mais sair com você. A gente não tem nada a ver. Além disso, ela deu aquela sumidinha que ele gostava de fazer também, sabe? E o mesmo ficou mandando mensagem pra Marli até ela responder. Ou seja, gente, ele tá mandando mensagem até hoje, porque ela nunca mais respondeu. Foi uma mini vingança, mas já foi suficiente para levantar aquele peso do coração de nunca conseguir ter rebatido, sabe, gente? Entrado em conflito com ele direto. Hoje, a Marli tá casada, tem 3 filhos, né, é o filhinho dela do primeiro casamento. O Leandro ainda acompanha a nossa musa na internet. Aquele cara, o curtante, gente, é o curtinte, eu não sei como é que fala. É o reagente das fotos dela da internet, acompanha tudo que ela posta, mas ela não responde nada, não é recíproco. Ela tá muito bem casada, com um ótimo marido, que agora constitui essa família linda que eles têm. Essa história aqui com o Leandro foi aprendizado.
Ela sente muita vergonha de como ela agiu na época. A Marli sabe que ela não está 100% certa aqui. Essa história não é sobre quem está certo, sobre quem está errado. Eu sei que, para mim, é muito sobre identificar que uma pessoa não é para você e mesmo assim você continua. Esse negócio, gente, de reafirmar ou de oficializar um relacionamento é algo que, se é importante para você, precisa ser conversado. Você tem que chegar para a pessoa e falar o que a gente é. E não ficar só no lúdico, no pensamento, achando. Gente, tem uma coisa que acaba com o relacionamento, são expectativas e achismo. É você achar que a pessoa também achava que você era seu namorado. Ou você esperar uma atitude de alguém que você não comunicou. Muitos relacionamentos acabam porque você fica esperando do seu parceiro algo que ele não sabe. Se a Marli, desde o começo, tivesse tentado oficializar isso da maneira que era importante para ela, talvez não teria chegado ali. Mas vocês lembram que ele jogava baixo, porque quando eles tiveram uma discussão, ele disse: Somos namorados. mas não era verdade, porque se fosse, ele não tinha aprontado tanto. Foi algo para apaziguar e mandar meio que um cala a boca para Marli ali na hora. Como se isso não fosse suficiente, muitas outras red flags, intuição, vixe, gente, uma caralhada aí de coisa. E a nossa musa foi guerreira demais. Já falei para vocês, musas podem ser guerreiras também. Tudo o que aconteceu de ruim veio para um bem maior. Se ela não tivesse levado esse pé na bunda do Leandro, vai saber se ela teria essa família linda de hoje em dia. Ufa! Essa é a história da Marli. E aí? O que é que vocês acharam? Trouxe uma história bem longa, que eu sei que amam, e eu também. Bora comentar no nosso grupo do Telegram. Tomem cuidado com os comentários aí, os engraçadinhos, né? Que andam comentando atrocidades por lá. Vai ser apagado, vai ser removido do grupo. A Marli, ela sabe que errou, gente. Ela sabe disso. Vocês têm que lembrar que a Marli, desde os 15 anos, foi meio que largada em casa para cuidar de tudo. Então, ela não teve pai, não teve uma figura masculina, não teve nenhum apoio da mãe para poder viver todas essas coisas, não teve como desabafar, né? Não teve um parâmetro, uma comparação na vida dela. Ela achou que o que ela estava ganhando ali, por ele ser um cara presente na vida dela, era amor. Mas, no fundo, era dependência emocional da braba. E um relacionamento horrível. Não era amor, não. Bom, Marli, eu tô muito feliz que você tá bem, que tá todo mundo bem, a sua família linda, maravilhosa. Inclusive, Marli, se você estiver me escutando, manda uma foto pra mim da sua família. Eu vou adorar ver. Infelizmente, não vou poder compartilhar com vocês, mas depois eu volto aqui pra contar, tá bom? Comentem no nosso grupo do Telegram o que vocês acharam dessa história. Fariam algo diferente? Um beijo, meus amores, e até já já! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!